Mas hoje o Senhor me trouxe aqui com um tema muito específico. E o título da minha mensagem o título do ensino de hoje é: o propósito de Deus é maior que os seus sonhos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, versículo 20 a 21. Livro de Provérbios, versículo 20 ao 21. Esse é um tema que já vem queimando no meu coração desde a metade do ano passado, né? Deus vem falando muito comigo sobre isso e Deus vem me ensinando muito sobre isso. Eu venho estudando isso há um certo tempo, né? De que realmente os propósitos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Muitas vezes Deus frustra os nossos sonhos e às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente olha para Deus e fala assim: Deus, onde estão os teus propósitos para a minha vida? Deus, quais são os teus projetos para a minha vida? Deus, por que o Senhor me permite sonhar tanto, ter tantos sonhos? Às vezes as pessoas vêm e falam da parte de Deus, falam da sua parte para mim, e esses sonhos não se realizam. Eu faço tantos planos, parece que o tempo passa, e em vez das coisas melhorarem, as coisas pioram. O Senhor me dá uma direção, o Senhor diz que a minha vida eu vou passar a viver dessa maneira, e quando eu tento ir naquela direção, quando eu tento concretizar aquilo, parece que eu retrocedo, né, 2 passos para trás. E muitas vezes a gente fica pensando, né, como se servir a Deus fosse tirar a gente de provas. Como se servir a Deus fosse uma garantia de que a gente não ia passar por lutas, que a gente não ia passar por desertos, que a gente não ia passar por vales. Como se Deus tivesse, né, como diz o Bibo, a teologia da Xuxa. Como se Deus ele tivesse aqui para realizar todos os nossos sonhos. Tudo aquilo que a gente pedisse, o cara lá de cima tinha que dar, tinha que fazer no nosso tempo, do nosso jeito, os nossos desejos egoístas, os nossos desejos, né, pessoais, e que Deus tem que se dobrar a gente, que Deus seria um Deus adaptável, Ele se dobraria às nossas vontades e não nós nos renderíamos a Ele, e não nós nos submeteríamos à soberania dEle, e não nós procuraríamos viver a vontade dEle. Então é sobre isso que a gente vai falar, estudar um pouquinho hoje, sobre o propósito de Deus, né? A soberania do propósito de Deus, dos planos de Deus que não se frustram na nossa vida, mas que muitas vezes os nossos sonhos pessoais se frustram. Então, Provérbios 19, 20 e 21 diz: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é o Senhor. Então, você aqui, com certeza, e é natural, é humano, a gente faz muitos planos. Né? A gente faz planos para o presente e a gente faz muitos planos para o futuro. Né? Com certeza alguém aqui já pensou em ter a casa própria. Talvez você pensou em fazer uma faculdade. Talvez você pensou em passar num concurso. Talvez você pensou em casar. Talvez você pensou em ter filhos. Talvez Deus tenha lhe dito que você ia viver da obra. E você pensou em largar tudo e realmente viver para pastorear. Você pensou em largar tudo para ser missionário. Cada um aqui tem sonhos. Sonhos que talvez você pense para agora, para o presente. Senhor, eu preciso dessa provisão para o presente. Senhor, o Senhor sabe quanto estão as minhas finanças, o Senhor sabe da minha saúde, o Senhor sabe da minha família, eu preciso disso para o presente. Mas talvez você tenha planos que você precisa de um esforço, que você precisa de um tempo, que são planos para o futuro, como concluir um curso, como gerar um filho, e talvez você precise desse tempo. Mas existem sonhos que nunca vão se concretizar. Existem sonhos, existem planos que você está fazendo na sua vida que nunca vão se concretizar. E isso não quer dizer que o Senhor não é fiel na sua vida. Isso é o primeiro erro em que a maioria das pessoas incorrem. Por quê? Porque quando a gente está passando por prova, e é isso que nós vamos ver na lição de hoje, nós vamos estudar alguns personagens da Bíblia e nós vamos perceber que quando a gente lê toda a Bíblia, quando a gente vê, quando Deus ele chama alguém, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus tem um propósito na vida de todos nós, o Senhor prova essa pessoa. O Senhor não levanta alguém sem antes provar essa pessoa, sem antes provar duramente essa pessoa. A gente precisa entender que a nossa vida é um caráter cíclico. Ora nós estamos nos montes, ora nós estamos nos vales. Ora nós subimos, ora nós vamos para o deserto. Mas tudo que nós passamos tem um propósito. O Senhor ele tem um propósito nisso. Nós precisamos entender também que um homem sozinho não consegue realizar seus próprios sonhos. Né? Nós não temos essa capacidade de sozinhos executarmos os nossos próprios sonhos. Nós precisamos e nós somos dependentes do Senhor
Tudo que nós temos de bom, a Bíblia diz isso, tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Se você tem saúde, veio do Senhor. Você tem inteligência, veio do Senhor. Você tem fôlego de vida, veio do Senhor. Tudo que você pensa em realizar, veio primeiro do Senhor. Então, isso nos leva a perceber que nós precisamos ter obediência, nós precisamos ter fidelidade, nós precisamos ter dependência, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí a gente está falando aqui, né, o título da mensagem é: o propósito de Deus é maior que os nossos sonhos. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, você sabe? Porque às vezes a gente fica se perguntando: Deus, qual é o propósito que o Senhor sonhou para a minha vida? Propósito genérico para todos nós: glorificar a Deus. Nós fomos criados, o nosso propósito de vida é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Então, o nosso principal objetivo é glorificar a Deus. Mas Deus, ele tem um propósito específico para cada um de nós. A Valéria foi chamada para glorificar a Deus. Mas Deus tem um propósito específico na Valéria. Deus fez com que a Valéria estudasse medicina, a Valéria se formou e Deus usa grandemente a Valéria dentro dos hospitais para atender pacientes, e ali ela fala de Deus, ali ela leva a cura de Deus, ali ela exerce o dom, o chamado dela. Deus tem um propósito específico. Mas quando Deus colocou no coração da Valéria que a Valéria iria estudar medicina, Deus não tinha falado todo o futuro para ela. Ainda não tinha revelado onde ela ia trabalhar, as pessoas que ela ia atender, quais eram os tipos de caso que ela teria, quais eram as dificuldades que ela passaria. O Senhor ainda não terminou de revelar tudo para a Valéria. A Valéria não sabe o que o Senhor quer que ela faça daqui a 5 anos. Ela não sabe o que o Senhor quer que ela faça daqui a 1 ano. Então perceba, ela tem um propósito específico maior: glorificar a Deus. Ela foi chamada por um propósito profissional: ser médico, salvar vidas e falar do Senhor. E dentro desse propósito específico para a vida da Valéria, o Senhor ainda vai detalhar coisas para a Valéria fazer. Né? Até a Valéria se aposentar, muita coisa para o Senhor ela ainda vai fazer usando a profissão dela. Então, esses são os direcionamentos específicos. E durante toda a vida dela de profissional, talvez o Senhor tenha frustrado alguns sonhos. Ou talvez o Senhor vá frustrar. Talvez a Valéria tenha pensado em trabalhar num grande hospital e Deus tenha levado ela para outro. Talvez ela tenha pensado em técnicas cirúrgicas ou de atendimento e não se realizou, e Deus dê para ela outros, inove. Talvez Deus chame ela para ser professora e leve ela para fazer um mestrado, um doutorado. Então, a vida da Valéria ainda depende de direções específicas de Deus. E é assim a nossa vida. A gente tem o propósito genérico: glorificar a Deus. O Senhor chamou a gente para propósitos específicos. Talvez Deus levantou alguém aqui para ser pastor. E aí Deus chama. E Deus chama com 15 anos, com 17 anos, Ele olha para você e diz assim: eu te levantei para ser pastor. Isso significa que você vai ser pastor daqui a 5 dias? Daqui a 5 meses? Não sei. É o propósito específico do Senhor. É a sua intimidade com o Senhor que vai dizer daqui a quanto tempo o Senhor vai realmente levantar você e você vai começar a pastorear. Você precisa passar antes por um treinamento de Deus. Você precisa passar antes por um processo de Deus. E aí a gente vai começar falando de Moisés. A gente vai citar aqui 2 personagens bíblicos para a gente entender melhor isso. A gente vai falar de Moisés e de José. Mas se a gente for ver ao longo da Bíblia, todas as grandes pessoas que Deus chamou para um propósito específico passaram por rejeição, passaram por traição, passaram por vales, passaram por desertos, foram duramente provados, mas foram aprovados e viveram o propósito específico do Senhor. Moisés foi criado num palácio. Moisés foi criado pela irmã de Faraó. Bora ler lá Atos 7. Abra sua Bíblia lá em Atos 7. – 20 a 26. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um grande homem que falava e agia com autoridade. Então a gente percebe que Deus ele tinha escolhido Moisés. Né? E Deus começou a trabalhar na vida de Moisés desde novinho. Para que Moisés foi chamado mesmo? Para ser libertador do povo. Libertar o povo da escravidão no Egito e levar para a terra prometida.
Então Moisés, ele precisava ser uma pessoa que precisava conhecer tanto da história dos egípcios, ele precisava lidar com o faraó, como ele precisava conhecer os israelitas. Então perceba que Moisés, ele era israelita. E aí, por um decreto do rei, a mãe dele não pôde criar ele, colocou ele numa cestinha, e a irmã de Faraó resolveu criar ele. Só que a mãe de Moisés, ela acabou cuidando dele, amamentando ele durante os primeiros anos da vida dele. E ali ele recebeu princípios de Deus. E depois Moisés foi criado no palácio. E no palácio, como a Bíblia fala, ele foi instruído em toda a ciência, em toda a sabedoria dos egípcios. Ali ele foi treinado, ali Moisés se tornou um guerreiro. Então tudo que Moisés precisava aprender no palácio, ele aprendeu. Só que a Bíblia não nos conta, mas os historiadores, o Yosef, ele fala muito da vida de Moisés, e ele fala que Faraó não tinha um sucessor homem. Então, como Moisés estava sendo criado pela irmã de Faraó, provavelmente Moisés seria o sucessor de Faraó. Então, imagina Moisés no palácio, sendo criado com tudo de bom, sendo criado em toda a sabedoria, provavelmente seria o sucessor de Faraó. Quantos planos ele não deveria ter? Moisés passou 40 anos nessa vida. Vocês acham que ele realmente pensava que algum dia ele ia para um deserto? Vocês acham que ele tinha sonhos de que algum dia Deus iria tirar ele dali, ia fazer ele caminhar 80 anos no deserto? Porque se a gente pensar, Moisés passou 80 anos da vida dele, mais da metade da vida dele num deserto. E esse era o propósito específico para Moisés. E aí, quando Moisés está lá, com 39 anos, Deus vem e surpreende Moisés. E Deus, ele simplesmente frustra os sonhos de Moisés. Moisés não seria mais o sucessor de Faraó, e Deus leva Moisés para onde? Para o deserto. Né? Quando a gente continua aqui em Atos 7, a gente vê que o que acontece? Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando o homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Aí olha aqui o que o versículo 25 fala. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio deles, mas eles não entenderam. Então Moisés, ele estava pronto, ele tinha muito conhecimento, ele tinha conhecimento de luta, ele tinha conhecimento de ciência, ele tinha conhecimento de sabedoria, ele vivia no palácio. Ele pensava que quando ele matou aquele egípcio que estava maltratando o seu povo, ele pensava que o povo estaria com ele, que o povo concordaria com ele, que o povo diria, não, realmente ele é o libertador. Só que não era esse tipo de conhecimento que Deus queria. Deus precisava tratar Moisés. Deus precisava tratar do coração de Moisés. E é aí que a gente não entende como, por que muitas vezes a gente vai parar em vales. Por que muitas vezes a gente vai parar em desertos. Por que muitas vezes Deus destrói sonhos e Deus não muda a nossa realidade. Por que muitas vezes o tempo passa, as coisas pioram, parece que a gente vai 2 passos para trás e a gente não consegue entender coração. Moisés achava que ele estava pronto. Ele achava que o povo ia concordar com o ato dele de ter matado aquele egípcio, mas ele não estava pronto. E aí, quando ele mata o egípcio, ele vê que o povo, que os israelitas não concordam com ele, o que ele faz? Ele foge para o deserto. Olha aí como está começando a cumprir o propósito da vida de Moisés, o propósito específico. E ali no deserto, imagina alguém que estava em evidência. Moisés era uma pessoa em evidência no Egito. Ele era o sobrinho de Faraó. Ele era um homem treinado. Ele vai para o ostracismo, ele vai para o esquecimento, ele vai para o deserto pastorear ovelhas, que não era uma coisa tão chamativa naquela época. E ali Moisés passa 40 anos. No deserto, Moisés casa, no deserto, Moisés tem filhos. No deserto, Moisés arruma uma profissão, ele vira pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. E aí ele começa a de novo formatar a cabeça dele, a de novo a preparar os sonhos de acordo com a atual realidade. Né? A Bíblia não fala, mas a gente imagina que Moisés ali já estava pensando, esse é o meu destino. Né? Eu vou ficar aqui com a minha mulher, quando o meu sogro morrer, vou suceder o meu sogro, vou criar os meus filhos, esse aqui é o meu destino. Só que Deus de novo vem, surpreende Moisés e muda os planos de Moisés. E com 80 anos, Deus vai lá em Êxodo 3, aparece quando ele sai para um outro destino, ele estava acostumado a pastorear as ovelhas dele para um canto. E aí, nesse dia, ele resolve ir pastorear as ovelhas do sogro dele para outro lado. E ali, numa sarça ardente, como está lá em Êxodo 3, Deus se revela a Moisés. E Deus chama Moisés para ser libertador do povo do Egito. Então, olha só, ao longo da vida de Moisés, quantas vezes Deus mudou os planos de Moisés? Você imagina como deve ficar a cabeça de uma pessoa
Quando você sai de um plano e de repente você vai para outro e você não está entendendo nada, é quando Deus mais está trabalhando. Muitas vezes a gente joga Deus contra a parede, muitas vezes a gente questiona e a gente fala, Deus, onde o Senhor está? Cadê as suas promessas? Cadê o cumprimento das suas promessas? O Senhor já me falou tanta coisa. E o tempo passa. Na vida de Moisés foram 40 anos de deserto, até Deus aparecer para ele e falar o propósito específico dele. Que Deus estava chamando ele para tirar o povo do Egito e levar rumo à terra prometida. E aí é tão engraçado que a gente pensa assim, poxa, Moisés passou 40 anos no deserto, Deus trabalhou muito o coração dele. E aí a gente vai lá em Êxodo 3, e a gente vai perceber uma coisa. Êxodo 3:10. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Aí, olha a pergunta que Moisés faz, depois de 40 anos no deserto, depois de uma mudança brusca e radical. Olha o que Moisés pergunta a Deus. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Aí você pensa assim, Deus vai dar aquela levantada de ego, aquela animada em Moisés, né? Deus vai falar, não, Moisés, você é meu servo amado, eu sou com você. Olha a resposta de Deus, eu acho fabuloso, porque é isso que a gente precisa entender para que a gente não se frustre. É isso que a gente precisa entender para que a gente não desanime. É isso, é essa certeza, é essa segurança que estava com Moisés, que a gente vai ver que estava com José, que a gente precisa ter na nossa vida. Olha como Deus respondeu a uma pergunta de crise de identidade de Moisés. Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu o enviei. Então Deus ele não fica exaltando Moisés. Ele só fala para Moisés o seguinte, eu estou com você. E quando você cumprir o meu propósito, quando você tirar aquele povo do Egito, as pessoas vão ver que eu o enviei. Então o que a gente precisa para cumprir o nosso propósito? Ter a certeza de que Deus está conosco. É essa certeza que a gente precisa ter. E quantas vezes a gente não tem essa certeza? Quantas vezes, ao invés da gente olhar e dizer assim, não, peraí, eu estou na direção de Deus. E eu tenho certeza que eu estou na direção de Deus, eu estou cumprindo o meu chamado em Deus, eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva na minha família, o que Deus quer que eu viva no meu trabalho, o que Deus quer que eu viva ministerialmente. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor está me abençoando, mesmo em condições não favoráveis, porque muitas vezes a gente olha as circunstâncias. Deus estava com Moisés no deserto. Moisés estava no deserto. A gente vai ver, quando a gente vai ver agora a história de José, né, muito claramente na história de José, Deus fala pelo menos umas 3 vezes que Deus era com José. E quando Deus fala isso, Deus fala que Deus era com José quando ele já tinha sido vendido escravo, quando ele estava trabalhando lá na casa de Potifar. Deus era com José, tudo que ele pegava era abençoado. Deus era com José quando ele estava na masmorra. Deus era com José. Deus é conosco. Deus está conosco. E muitas vezes a gente simplesmente parece esquecer. Irmãos de José tivessem ódio por ele. Fez com que os irmãos de José boicotassem ele. Fez com que os irmãos de José traíssem ele, vendessem ele, primeiro eles queriam matá-lo, mas depois eles resolveram vendê-lo. Abandonaram ele. Por quê? Porque eles tinham ódio, que o pai amava mais a ele. O pai deu a sua túnica para ele. E isso tinha uma representatividade naquela época. Então, por causa disso, José foi vendido por 20 moedas de prata. Foi vendido como uma mercadoria aos 17 anos. Foi tirada a sua identidade, foi tirado todo o seu povo. Ele foi para outra terra, né? Ele foi parar no Egito. E ali José, tão novo, podia ter tido uma crise forte de identidade. Ele podia ter se questionado. Poxa, que Deus é esse que permitiu que os meus próprios irmãos me traíssem? Que permitiu que os meus próprios irmãos tentassem me matar? Porque eu tive um sonho vindo da parte do Senhor. Né? Os irmãos já tinham aquele ciúme, os irmãos já odiavam José. Mas a coisa ficou pior quando José teve os sonhos. E perceba que o sonho veio de Deus. E José foi e contou. A gente tem que vigiar, irmãos. Nem todo sonho que a gente tem, a gente pode contar. Nem toda visão que a gente tem, a gente deve repartir. Porque não necessariamente as pessoas estão prontas para ouvir. Só que aqui no caso de José, a gente vai ver que tudo era um plano maior de Deus. O fato de José ter sido vendido, Deus conectou, Deus fez com que aquilo fosse um plano de Deus, que Deus tinha prometido a Abraão.
quando a gente vê lá no mesmo Atos 7, vamos lá para Atos 7, a gente vai perceber que Deus tinha falado para Abraão. Vamos ler aqui em Atos 7. Atos 7, 5. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Como foi que os descendentes de Abraão foram parar no Egito? Através de José. Como que essa promessa que Deus fez aqui se concretizou? Através da vida de José. Então, quando José sonha, quando os irmãos ficam com ciúme dele, quando os irmãos decidem vendê-lo, ele vai para onde? No Egito. Olha aí a promessa para Abraão sendo cumprida. Promessa difícil, né? Promessa dura. Será que a gente queria ter esse propósito? Quando a gente olha José governador, quando a gente olha José, como Deus exaltou poderosamente José, a gente até pode pensar assim, não, mas eu queria ser José, porque o fim da vida de José foi maravilhoso. Mas olha qual era o propósito específico de José. José tinha vários propósitos, mas dois a Bíblia esclarece fundamentalmente. Um, cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Os descendentes de Abraão precisavam chegar no Egito, eles precisavam povoar aquela terra. E Deus não só cumpriu a promessa de Abraão, como aproveitou e cumpriu uma outra promessa. O que Deus já tinha prometido? Que da descendência de Davi sairia o Messias. Só que antes de Davi, existia Judá. Judá era irmão de José. Então, José foi eleito governador do Egito, e quando ele foi eleito governador do Egito, o que ele fez? Ele garantiu para a sua família o sustento. Ele levou toda a sua família para o Egito, garantiu a sua família o sustento, e da sua família tinha Judá, e da tribo de Judá descendeu o Salvador do mundo. Então, olha esse propósito. Olha como José tinha um propósito muito específico para a vida dele. Mas você imagina quantos sonhos de José foi frustrado para que isso acontecesse? Vocês imaginam que um garoto de 17 anos pensaria: nossa, eu vou sonhar em ser vendido pelos meus irmãos. Nossa, eu vou sonhar em ir para o poço e depois ser escravo. Nossa, eu vou sonhar em trabalhar boa parte da minha vida sendo escravo. E quando eu estava no bem bom, né, quando eu estava ali trabalhando na casa de Potifar, e a Bíblia fala que tudo que José tocava era abençoado. E Deus via, o patrão dele via que Deus estava com ele. A gente vai ler isso aqui em Atos. Gênesis 39, 1, 3. Gênesis 39, 1, 3. Olha só, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José, como eu falei para vocês. Vocês vão ver isso em várias citações de José. O Senhor Deus estava com José. Ele tinha sido vendido, mas Deus estava com ele. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Então, quando ele já tinha passado pela venda, foi vendido a Potifar. E ali ele cresceu, se desenvolveu. Quando ele achava, nossa, agora, né? Vou estabilizar. O meu patrão gosta de mim. Ele vê que Deus é comigo. Ele vê que tudo que eu faço, que tudo que eu toco, prospera. Então, eu vou ficar aqui, vou ser ajudante particular de Potifar, que era o chefe da guarda. Está tudo muito lindo. Só que aí, olha aí o que acontece. A mulher de Potifar deseja José. E ela deseja José insistentemente. E a Bíblia fala isso, que ela tenta José insistentemente todos os dias. E José foge, José evita. Mas chega um ponto que ela arma para José e José é preso injustamente. Então já não bastava a crise de identidade, já não bastava José ter sido vendido como mercadoria, já não bastava o ódio dos irmãos, a traição, a rejeição, o ciúme, o tempo. Quando José achava que ia estabilizar, quando José achava que agora vai, né? Agora eu posso sonhar, agora eu posso planejar minha vida, eu sou ajudante particular de Potifar. José vai para onde? Para a cadeia. Ele é preso injustamente. Ele é acusado pela mulher de Potifar de que ela tinha se deitado com ele. E aí lá na cadeia, lá na masmorra,
Moisés conhece, faz amizade com o copeiro. E José vai e decifra o sonho do copeiro. E o que ele pede para o copeiro? Que ele falasse para Faraó sobre ter decifrado o sonho. Só que o que acontece? O copeiro esquece de José. Então, olha só, né? De novo, José foi esquecido. De novo, José foi traído. De novo, José estava onde? Na masmorra. E o tempo passando. E será que José não ficava se perguntando, mas Senhor, eu vim parar aqui por um sonho teu. Eu vim parar aqui por uma direção tua. Eu vim parar aqui porque o Senhor tinha um propósito. E esse propósito não está se cumprindo. Onde o Senhor está? José poderia ter feito várias indagações. E aí, José continuou ali naquela prisão, esquecido. Passou o tempo, Faraó teve 2 sonhos, que na realidade eram conectados. Ninguém, nenhum dos sábios, nenhum dos adivinhos do Egito conseguiram realizar aquilo. E no tempo oportuno do Senhor, da forma de Deus, e aqui a gente peca. Porque a gente não consegue esperar nem um tempo oportuno de Deus, nem a forma do Senhor. Quantas vezes a gente quer fazer na nossa força? Quantas vezes a gente quer ajudar Deus? Quantas vezes a gente acha que a gente sabe o propósito de Deus para a nossa vida? Você acha que José aqui, até esse momento em que ele estava ali na prisão, na masmorra, esquecido, que o copeiro tinha se esquecido dele, que ele tinha passado por tudo aquilo, ele já sabia que ele ia ser governador do Egito? Não. Ele sabia que ele estava sendo usado para cumprir uma promessa para Abraão? Não. Você acha que ele sabia que ali ele iria garantir a descendência e o nascimento de Jesus? Não. Às vezes a gente está numa determinada fase do propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós estamos numa determinada fase do propósito de Deus para a nossa vida. A gente ainda não sabe a totalidade do propósito de Deus. A gente não sabe o final, que é a glória. Mas até chegar lá a gente não sabe ainda o que Deus vai nos levar, o que Deus está nos chamando a fazer, o que Deus está nos impulsionando, para onde Deus está nos levando. Às vezes a gente ainda não sabe. Como José não sabia aqui. Mas a gente questiona. A gente questiona Deus. E isso faz com que a gente se torne murmurador. Perceba que José ele foi fiel em tudo. José foi fiel a Deus. José foi fiel ao seu patrão. José foi fiel a ponto de não trair. Ele podia ter dado todas as desculpas do mundo. Ter dito, mas ela me agarrou. Mas José temeu a Deus. José foi fiel. José enfrentou uma prisão. E no tempo oportuno de Deus, Faraó tem esse sonho. E aí o copeiro se lembra de José e diz assim, não, peraí, eu conheço uma pessoa que interpretou os meus sonhos e pode interpretar os seus sonhos. E aí chama José, e José interpreta o sonho de Faraó, e aí ele diz, olha, o senhor vai precisar de um administrador, né, que construa as casas para guardar todo o alimento que o senhor vai colocar ali, e alguém que administre esse tempo de fartura. E aí o Faraó vira para José e diz, eu conheço alguém melhor do que você? E constitui José governador do Egito. Só que aí, quando a gente olha para Gênesis 45:8, vamos aqui para Gênesis 45:8. A gente percebe uma mentalidade que eu e você temos que ter sobre o propósito de Deus. Deus, ele só cumpre o propósito na nossa vida quando o nosso coração realmente está alinhado ao coração de Deus. E a gente percebe isso claramente aqui em Gênesis 45:8. Portanto, olha só, aí ele é nomeado governador do Egito, né? Os irmãos vão até o Egito para buscar alimentos. E aí José se revela para os seus irmãos. Não dá tempo de eu contar toda a história aqui, mas José se revela para os seus irmãos. E aí os irmãos ficam com medo, claro. Eles queriam matar José. Eles venderam José. Como será que José reagiria? Agora José era poderoso, agora José era governador. Agora José poderia ter feito tantas coisas com eles. Como será que eles reagiriam? Mas olha porque José agora já era governador. Olha o coração de José. Olha a maturidade de José. Portanto, não, vamos ler mais em cima, do 4. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ter me trazido para cá. Então, olha só, José sabia, José não era tão inocente. José tinha consciência do mal que os irmãos dele tinham feito para ele. Como a gente tem consciência, muitas vezes, do mal que fazem para a gente. De quando falam mal da gente. De quando tentam desanimar a gente. De quando o mal chega na gente. Mas olha o coração de José. É isso que faz a diferença. É isso que faz a gente chegar na fase final do cumprimento do propósito. É isso que faz Deus levantar a gente. É depois de duras provas, como o nosso coração se revela. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês.
Já houve 2 anos de fome no mundo, e haverá mais 5 em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que tivessem descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador do Egito. Então, olha o coração desse homem. Ele poderia ter mandado matar, ele poderia ter mandado prender, ele poderia ter negado comida. Mas ele falou, não foram vocês. Fiquem tristes, não se aborreçam, não foram vocês. Foi o propósito do Senhor para garantir que vocês tivessem descendência. E José, ele estava tão, o coração dele já estava tão trabalhado, que além disso, se você perseverar na leitura, você vai perceber o seguinte, que não só ele perdoou, não só ele entendeu o propósito, como ele ainda falou o seguinte, vou mandar buscar toda a minha família, vou dar a melhor terra do Egito. José ainda abençoou aqueles que fizeram mal para ele. Porque é assim que Deus faz. Deus nos perdoa e Deus nos abençoa. José tinha essa característica. Então, se você ainda olha e você está no deserto, você está no vale, você está na fase cíclica da sua vida, em que você está nos montes, em que parece que tudo parou, e parece que nada dá certo, e parece que Deus te chamou para uma coisa, mas você está dando 2 passos para trás, olha o seu coração. Deuteronômio 8:2 fala disso, né? Que Deus põe a gente no deserto para examinar o que há no nosso coração. O propósito de Deus, a gente é exaltado, o propósito de Deus se cumpre quando o nosso coração verdadeiramente está alinhado ao coração de Deus. E aí, para finalizar, tenho 5 minutos, meu Deus. A gente olha para... Eu comecei essa palavra com Provérbios 19, 20 a 21. Falando que as pessoas deveriam ouvir conselhos, instruções para serem mais sábias. E aí eu queria que você abrisse lá em Salmos 32, 8 e 9. Eu sou particularmente apaixonada por esse salmo, ele já falou muitas vezes comigo, ao longo do meu deserto, né? Dos propósitos de Deus para a minha vida. O Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha o 9. Seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisa ser guiado com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Então, a gente percebe aqui o seguinte, no versículo 8 há uma promessa de Deus. Né? Há um desejo de Deus, Deus revela um desejo dele. E qual é o desejo de Deus para que a gente não fique perdido no mundo, para que a gente não fique sem um propósito, para que a gente não fique sem saber a direção de Deus para a nossa vida? Olha o que Deus fala. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo, orientá-lo. Essa é a promessa de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Deus exterioriza isso na sua palavra. Ele nos instrui e nos guia. E mais do que isso, Ele nos dá condições, instrumentos para que a gente desenvolva esse caminho da melhor maneira possível. Ele disponibilizou para mim e para você o Espírito Santo de Deus. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente está nas fases cíclicas da vida, quando a gente está no vale, quando a gente está no deserto, quando parece que a gente está voltando, está dando 2 passos para trás, quando a gente está no teste do tempo, quando a gente está vendo que a gente está sendo traído, que a gente está sendo rejeitado, quando o tempo parece que não passa, só esmaga, as finanças apertam, o filho sai de casa e vai usar droga, a filha engravida, o marido quer o divórcio, quando as coisas começam a acontecer na vida, quando parece que nada vai dar certo, em vez da gente se lembrar disso aqui, em vez da gente se lembrar do versículo 8, em vez da gente se lembrar que a gente tem um Deus que instrui, que guia, que orienta, e que isso, e Ele já concretizou essa promessa, nos dando a palavra, o Espírito Santo, para mim e para vocês, chamando a gente para uma vida de intimidade com Ele, uma vida em que a gente vai discernir a voz do Espírito e escolher obedecer ou não, uma vida em que realmente a gente entende que ser guiado é ser tomado, um dos sentidos de ser guiado, da palavra guiado, é ser tomado pela mão, e literalmente sendo conduzido até o caminho final. A gente escolhe o versículo 9. E o que é que o versículo 9 diz? Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisa ser guiado com cabrestos e rédeas para que obedeça. Muitas vezes o que a gente faz? A gente está no teste do tempo. A gente está no teste da rejeição. A gente está no deserto e as coisas parecem que só pioram. A gente não espera a orientação de Deus. A gente sai como um animal. A gente sai pelos nossos instintos, a gente sai pelos nossos desejos, a gente sai na força do nosso braço, a gente sai guiando a nossa própria vida, sendo independentes de Deus, e a gente vira para Deus e fala assim, olha, Deus, eu estou indo, estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a minha vida, porque está pegando. Se não for da sua vontade, me pare. Só que Deus está falando aqui que não é isso que Ele quer para a gente. Deus, Ele quer instruir a gente, Deus, Ele quer dar conselhos para a gente, Deus quer que a gente seja sábio como alguém que tem entendimento.
Deus, ele instrui a gente como alguém que tem entendimento. Não como um animal que ele precisa pôr um cabresto e parar. Deus não quer isso. Deus não quer dominar a sua vida. Deus não quer controlar a sua vida. Ele quer filhos maduros, filhos instruídos, que escolham obedecer a Ele por amor. Que escolham obedecer a Ele porque tem certeza de quem Ele é. Que escolham obedecer a Ele porque tem certeza da soberania dos seus planos para mim e para a sua vida. E por que muitas vezes a gente não se porta como José? Por que muitas vezes a gente não espera, a gente não para ouvir Deus? Gente, intimidade não é do dia para a noite. Às vezes a gente vê pessoas na igreja passando por experiências profundas. A gente vê pessoas na igreja que tem um nível de relacionamento com Deus muito grande. E a gente para e diz assim, poxa, eu queria ser essa pessoa. Quanto tempo você tem orado com Deus? Como é a sua qualidade de oração com Deus? Será que você para ouvir Deus e falar assim, Deus, durante muito tempo, eu vivi só pedindo, não é errado pedir. Pedindo. Eu fui fazendo as coisas na força do meu braço, fui usando o network, fui usando a minha sabedoria, fui usando o meu dinheiro, meus recursos, tudo que estava à minha mão eu fui usando. Só que agora eu quero um tempo em realmente eu vou parar, um tempo em que eu vou quebrantar meu coração, um tempo que eu vou me humilhar, um tempo em que o meu relacionamento com o Senhor é o principal, e um tempo em que eu vou esperar ouvir do Senhor. E aí eu vou agir. É isso que Deus quer da gente. Porque quando a gente vê lá em Efésios 3, antes da gente ler lá em Efésios 3, a gente precisa lembrar de Romanos 8,14. O que o Romanos 8,14 fala? Vamos ler lá para a gente, já estou encerrando. Romanos 8,14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceba que se eu estou como um animal, em que Deus precisa colocar um cabresto e me puxar, eu não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou sendo guiado pela minha vontade, pela minha carne. E muitas vezes isso detona o quê? Que eu não conheço o Deus que eu sirvo. Percebe que toda vez antes de Deus chamar alguém, Deus ele se revela a alguém. E depois ele chama alguém para um propósito específico. Se Deus já se revelou a você, se você conhece esse Deus, se você sabe quem é o seu pai, se o Espírito Santo mora em você, se você sabe que é filho, que Deus lhe escolheu desde o ventre da sua mãe, por que é que você age como um animal que Deus precisa parar e colocar cabresto? Por que é que quando os seus sonhos se frustram, parece que você quer enlouquecer? Parece que você começa a duvidar de Deus? Você coloca Deus na parede e você se frustra, você desanima, você para de frequentar a igreja, você sai do GC, você não quer mais ouvir palavra nenhuma, tudo que alguém vem falar para você, você vê, mas isso aí eu já sei. Não, mas isso aí, olha, Deus já me falou, mas parece que nada muda na minha vida. E o seu coração endurece. Por que é que você age assim? E aí a gente vai lá para Efésios 3:10. Efésios 3:10. Não, peraí, não é 10. Efésios 3:11, desculpa. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, a gente precisa entender que tudo tem um propósito na nossa vida. Ana queria um filho. Deus deu um profeta, um dos maiores profetas da nação de Israel, Samuel. E depois deu outros filhos. José queria chefiar sua família, Deus fez dele governador do Egito. Abraão queria um descendente, Deus fez dele uma nação. Eu não sei qual é a sua vontade, eu não sei qual é o seu sonho, mas creia que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu não sei o que Deus tem falado especificamente com você, eu não sei qual é o seu sonho, mas acredite, o sonho de Deus é ainda maior. E todo aquele que Deus prova e é aprovado, Deus exalta no tempo oportuno. Porque o propósito principal de Deus é que nós glorifiquemos a Ele. Então, como a gente vai glorificar se a gente morrer no deserto? Como a gente vai glorificar se a gente passar o tempo todo no vale murmurando? Como a gente vai glorificar? Nós fomos chamados para glorificar a Deus. E só para encerrar, a gente precisa entender o seguinte. Muitas vezes também, isso é uma coisa que Deus vem me incomodando, conversando com algumas pessoas, discipulando, e eu percebo que muitas vezes nós somos religiosos. E é por isso que dói tanto os planos e os sonhos de Deus se frustrarem. Já vou terminando, Valéria. Porque muitas vezes a gente ora, como lá na oração do Pai Nosso.
Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou então a gente quer fazer a oração de Jesus lá no Getsêmani. Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Muitas vezes a gente faz orações lindas, mas a gente não se rende à vontade de Deus. Existe uma diferença gritante entre eu orar que eu quero fazer a vontade de Deus, e eu pregar que eu quero fazer a vontade de Deus, e religiosamente parecer que eu estou fazendo a vontade de Deus, para as pessoas olharem e dizer, nossa, como essa menina é espiritual, nossa, como essa menina é crente, como essa menina é dependente de Deus. Mas existe uma diferença gritante entre eu falar e eu realmente viver, e eu realmente me render à vontade de Deus. Então, que nessa manhã você saia daqui crendo que os propósitos de Deus são maiores do que o seu sonho. Então, eu não sei se você chegou aqui, em que estado você chegou aqui. Eu não sei se você chegou aqui frustrado, se você está no deserto, se você está no vale, se você está no tempo de espera. E todos os grandes homens da Bíblia sofreram um grande tempo de espera. Eu não sei o que te paralisou. Eu não sei qual foi o teu trauma. Eu não sei qual foi a traição. Eu não sei qual foi o ciúme. Eu não sei qual foi a inveja. Eu não sei qual foi o mal que atingiu a tua vida. Se é financeiro, se é sentimental, se é ministerial. Eu não sei o que te atingiu. Mas uma coisa é certa, você não pode paralisar. Não estagne. Siga, prossiga, confie em Deus. Alinhe seu coração de Deus. Se humilhe diante de Deus. Busque a direção de Deus. Tenha intimidade com Deus. Continue firme, porque o propósito do Senhor se cumprirá na sua vida. Amém?